Bom dia a todos. Bom dia. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Aqueles canais que narram a natureza, né, o Natural Geographic, o Discovery, nos conta que o salmão, ele, depois que nasce, ele vai para o mar. E lá no mar ele passa a vida dele quase que inteira, né? Porém, quando é na hora dele desovar, né, quando de criar vida, ele volta para o mesmo lugar aonde ele nasceu. E é lá que ele desova. Né? E o mesmo acontece conosco. Né? Foi aqui que eu nasci em termos de casa espírita. Então, por mais longe que eu vou no mar da vida, eu sempre volto aqui para poder estar junto com vocês e criar vida. Então, obrigado por me acolherem, por me receberem, a minha esposa, com tanta alegria, com tanto carinho. Eu sinto realmente o meu coração em paz. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma passagem que está lá em Mateus e que Cristo nos traz uma mensagem muito interessante, muito importante. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Que é essa passagem de Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14. Que ele diz assim, Jesus pergunta, né? Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? E se vier a encontrá-la, amém vos digo, que se alegra por ela mais do que pelas 99 que não estavam desviadas. Assim, não é da vontade de nosso Pai, que estás nos céus, que se perca nenhum desses pequeninos. Eu acho que assim é muito rico. Toda a fala de Jesus, todo o ensinamento de Jesus é como um prisma, né? O prisma, de acordo com a sua capacidade de observar, de acordo com a atenção que você põe, você vê uma face diferente, você vê uma imagem diferente. E também Jesus é assim. Jesus, tudo que ele fala é muito profundo, é muito amplo. E a gente, às vezes, não consegue captar tudo. Eu vou mostrar alguns pontos para vocês, para a gente refletir sobre isso tudo, né? Inicialmente, é interessante a gente ver o que aconteceu antes dele falar isso, né? Porque o capítulo 18 começa com Jesus caminhando com os seus discípulos, e os discípulos iam à frente e eles estavam discutindo quem é o maior no reino dos céus. E ali Jesus lá atrás, né, só ouvindo, né? E aí eles chegaram para Jesus e perguntaram, né, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus falou para eles, né? Aquele que se diminuir como essas criancinhas, este é o maior no reino dos céus. E aí, em seguida, ele vem e narra essa passagem que está aqui. E antes de narrar, ele foi um pouco duro, porque ele disse assim, quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno em redor do seu pescoço e que afunde nas profundezas do mar. Então, só para a gente entender, né, uma mó de asno é uma pedra desse tamanho assim, ó, que eles punham para moer o trigo e punham o asno para ficar rodando lá e fazer com que a pedra girasse. Então, ele está dizendo assim, ó, se você for incomodar um pequenininho, é melhor você pegar uma pedra desse tamanho e mergulhar no mar. Então, Jesus foi assim bem severo com os seus discípulos. E aí, na sequência, ele falou isso. Quando as pessoas que ouvem isso, naquela época, para eles era uma imagem muito clara. Por quê? Porque, primeiro, era uma época muito difícil. Eles eram escravos dos romanos, eles pagavam altos impostos aos romanos, eles também tinham compromisso com o Templo de Jerusalém,
pagavam altos tributos ao templo, então era uma pobreza muito grande que circundava em toda aquela região. E as cidades, os vilarejos, eles não tinham recursos para ter um rebanho de ovelhas. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam, cada um tinha uma ou duas ovelhas, e aí eles tinham um grupo de pessoas que seriam os responsáveis por cuidar dessas ovelhas, os pastores. E os pastores, não sei se vocês sabem, mas desde aquela época, toda aquela região era muito desértica. Era uma região muito montanhosa e desértica. E as regiões para pasto das ovelhas era muito restrito. Então eles saíam e iam buscar os pastos, né? E era sempre um grupo, porque eram 3, 4 pastores que cuidavam do rebanho de todo o vilarejo. Agora vocês imaginam, naquela pobreza, imagina perder uma ovelha. Porque a ovelha era recurso de lã, porque a gente acha que deserto é quente, né? Mas à noite o deserto é muito frio. Também era leite, que era uma base alimentícia deles. E também a carne. Então era uma preciosidade. Imagina a consequência para um pastor perder uma das ovelhas. Então eles eram extremamente cuidadosos e zelosos. E para dizer mais, eles amavam aquelas ovelhas, porque eles passavam o dia inteiro caminhando com elas. Agora, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma ovelha. Ovelha, assim, é um bichinho meio distraído, sabe? É um bichinho assim... Primeiro, a ovelha não enxerga direito. Ela tem um olfato muito bom, mas não enxerga muito bem. É que nem a gente que vai ficando velho, já não enxerga. Mas... E ovelha, se você vê, por exemplo, né, a cabra tem o chifre, que é defesa. O boi, a vaca, tem o chifre, que é defesa. A ovelha não tem nada para se defender. Ela é totalmente indefesa. O pastor tem que ser atencioso com ela. Tem que tomar muito cuidado com a coitadinha da ovelha. Aí vocês imaginam, está lá aquele monte de ovelha, aquela coisa toda e tal, o pastor está cuidando, mas de repente uma ovelhinha vem assim, um negocinho ali, ela vai cheirar, vai ver o que é, e vai, daqui a pouco quando ela olha, cadê o rebanho? Cadê o pastor? E aí o que acontece? O pastor deixava as outras ovelhas que ele tomava conta com os outros pastores e ia atrás dessa ovelha. Normalmente eles ficavam no alto, né, porque era o local em que a grama nascia. E aí ele tinha que sair pelos vales, tinha que sair à procura da sua ovelha. E quando ele encontrava, imagina o sentimento que esse pastor tinha. Não pela perda da ovelha, não porque ele ia ser cobrado, porque a tradição dizia que se a ovelha, quando ele encontrasse, estivesse morta, ele tinha que tirar a pele dela para levar, para que não se perdesse, né? Se a carne ainda estivesse aproveitável, também levar a carne para abastecer, para que assim a perda seria menor. Mas ele não se preocupava com isso. Ele amava a ovelha. Ele se preocupava em encontrar ela sã, pelo amor que ele tinha pela ovelha. Vocês acham essa imagem assim meia familiar? Primeiro por quê? Porque todas as vezes que se falava em pastor, o povo daquela época imediatamente lembrava de um salmo. E eu tenho certeza que todos vocês sabem. O Salmo 23. Vocês conhecem? Como é que começa? O Senhor é meu pastor. Então todas as vezes que fala de pastor, eles lembravam de Deus. O Senhor é o pastor. E se o Senhor é o pastor, nós somos o quê? Nós somos as ovelhinhas. Nós somos as ovelhinhas. Então, isso é muito claro na mente daquelas pessoas que estavam ouvindo. Na mesma hora, eles entenderam. E como Jesus diz que eu e o Pai somos um, automaticamente, para nós, como Deus está muito distante, quem é o nosso pastor? Jesus. Jesus é o nosso pastor. E é assim que eles enxergavam essa mensagem que o Cristo estava trazendo. Mas é interessante, porque na medida em que
o Jesus vai narrando para nós isso, nós vamos entender da forma como Deus trata de nós. E da forma como Jesus também, representante de Deus, nos convida a entendermos qual é a missão dele junto a nós. E como eu disse, o pastor ama as ovelhas. Agora, a gente vai entender como é o amor de Deus para conosco. E tem várias características que eu acho interessante. Primeiro, a gente entender que se o pastor deixa 99 para ir atrás de uma, nós vamos entender que o amor de Deus, ele é individual. Apesar de Deus ser o Pai de tudo que existe no universo, cada um de nós, ele nos conhece. Ele cuida de nós individualmente. Por meios que nós ainda não compreendemos, e Paulo nos diz, né, nós vivemos em Deus, Deus nos acompanha constantemente, individualmente, pelo nome. Tenham isso em mente. Deus sabe o nome de cada um de nós em cada encarnação que nós estamos. Então é um amor individual. Ele não descansa enquanto ele sabe que nós estamos perdidos. Ele vai nos procurar. Ele vai sempre nos buscar quando nós estamos perdidos, quando nós estamos desviados. Uma outra característica é que o amor de Deus é paciente. Porque o amor de Deus sabe que nós somos muito distraídos. Por quê? Porque nós, desde o princípio, a doutrina espírita nos explica, e vocês vão responder para mim rapidinho, né? Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Desde quando? Desde sempre. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos os riscos que nós corremos, mas mesmo assim, nós nos desgarramos, nós nos desviamos. E Deus é paciente. Ele não se preocupa, Ele espera. Ele vai nos resgatar, mas no nosso tempo, não no tempo dele. Porque o tempo dele é infinito, o tempo dele é eterno. Então ele não tem pressa, porque ele sabe que nenhum se desguerrará. Todos vão retornar. Uma outra coisa que Jesus nos ensina é que o amor de Deus é um amor de busca. O pastor, na história que o Cristo contou, ele não fala, a ovelhinha está faltando. Eu vou sentar aqui, porque vai que eu saio para andar atrás dela, e ela volta para cá e eu não vou estar aqui. Então eu vou sentar aqui e vou esperar porque ela vai voltar para cá. Não é assim. Ele levanta, sai e vai atrás. Então o amor de Deus é um amor que busca. Ele é paciente, mas ele é ativo. Ele não é impassivo. Ele vai atrás, ele busca. Ele procura aqueles que estão perdidos. É que nem a gente fala, né? Para o judeu isso era muito incompreensível. Porque para o judeu, a partir do momento em que você se reconheça perdido, você é que tem que ir atrás de Deus. Não é Deus que vem atrás de você. Você é que tinha que levantar-se, ir até o templo de Jerusalém, fazer uma oferenda para pedir perdão a Deus e esperar que ele aceitasse a encomenda, que aí seria você ser perdoado. Então, na visão do judeu, a obrigação de quando você estava perdido era você procurar. E Jesus veio dizer que não. É o inverso. Deus é que nos procura. Um outro fator interessante é que o amor de Deus é um amor que se alegra. Porque você já viram, tem amor que é um amor doentio, não é? Tem um amor, por exemplo, um amor excessivo de uma mãe pelo filho. O que faz? Não deixa o filho viver. Quer proteger, né? Aí é perigoso, o mundo aí fora é perigoso. Não, deixa ele ficar aqui em casa que aqui ele está seguro. E a criança não se desenvolve. Então é um amor que não se alegra, não permite que o filho seja feliz. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus sabe que há risco lá fora, mas que o risco é coisa de fortalecimento para nós. O risco é a maneira em que eu posso aprender e crescer como espírito imortal que eu sou. E tudo isso é muito bom. E também
O amor de Deus é um amor protetor. É um amor que busca e salva. É um amor que abranda. É um amor que, além de, ele protege, mas ele protege de uma maneira que não tolhe a nossa liberdade, que permite a nós fazermos as nossas opções. Né? Escolher a roupa, né? Porque tem certos momentos, por exemplo, quando eu venho para cá, né? Nem sempre, né? Eu posso escolher minha roupa. Não é uma crítica, é um carinho, porque assim, ela se preocupa comigo. Ela fala, não, você não pode ir com essa camisa, você tem que ir com essa camisa aqui, que está mais de acordo. Então, mas é gostoso, não é gostoso? Vocês, é gostoso. E eu falo, não, tá bom, deixa eu ir com essa aqui, tá bom. Mas é bom, não é ruim. E Deus conosco é desse jeito. Né? Agora, que tipo de alegria Deus sente quando um de nós é salvo? O que ele sente? Né? É interessante que lá no grego, né, o Evangelho de Mateus, ele não foi escrito em grego, mas a grande maioria dos textos está em grego. A palavra que está lá é chairó. Né? E chairó, ela é traduzida, o sentido no grego é de que é uma calma feliz. Sabe, não há euforia, né? Deus não solta rojão quando a gente é salvo. É uma coisa calma, tranquila, porque Ele nos criou. Ele sabe qual é o nosso destino final. Né? Ele sabe que nós temos o tempo para podermos chegar até Ele. Então, tranquilo, Ele nos aguarda com muita serenidade, com muita calma. Então, é uma alegria gostosa, aquela alegria assim de plena, mas não de euforia. Isso também é muito legal, né? É muito a gente entender Lucas, né, falando sobre o que Jesus diz, né? Jesus diz assim: eu não vim para chamar os justos, mas os descaminhados, os desencaminhados às mudanças da mente. Então, é esse tipo de busca que Deus faz conosco. Né? E é muito também importante a gente compreender, né, do papel. Né? Qual é o papel do Cristo? Né? E aí eu também quero fazer uma imagem para que vocês possam captar o que eu quero transmitir para vocês. Né? Ali narra que o pastor estava com suas ovelhas no alto da montanha, pastando tranquilamente. Vocês já foram num lugar alto? Já? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu nasci em São Paulo e morei muitos anos em São Paulo. E eu tive a felicidade de morar perto do ponto mais elevado de São Paulo, que é o Pico do Jaraguá. Ele é muito alto mesmo. Né? E eu tinha 2 amigos que nós criamos um hábito, pelo menos durante 2 anos. Todo domingo nós levantávamos cedo, pegávamos o carro, íamos de carro até o pé do Pico do Jaraguá e subíamos caminhando. No meio do mato, é lindo. E quando você chega lá em cima, dá para ver a cidade de São Paulo inteira. Dá para ver até beirando a Serra do Mar. Era uma coisa deslumbrante. Então, subir no alto não é gostoso? Você tem aquela visão plena. Né? Você fala, olha aquela estrada, olha para onde ela vai, onde vai chegar. E agora, todas as vezes que vocês veem no Evangelho subir, não é subir caminhando. Todas as vezes subir para ele significa elevar espiritualmente. Então você imagina, né? O pastor estava no alto da montanha, aquela visão ampla, aquele local maravilhoso. Aí para ele buscar a ovelha, ele vai ter que descer para os vales. Escuro, perigoso, cheio de risco de vida para ele. O pastor corria o risco de tropeçar e cair numa ribanceira e morrer? Corria. Mas ele vai. Ele se sacrifica pelo amor que ele tem pelas ovelhas. Vocês conseguem associar isso com alguma coisa? Eu vou dizer para vocês. Jesus é Cristo. Jesus já estava num nível em que ele não precisava mais encarnar.
Se a gente fosse simbolizar a montanha, em que montanha que Jesus estava? É o Pico de Jaraguá, que eu costumava subir? Ou é mais alto que o Everest? Agora você imagina que ele saiu de lá para vir nos vales bem escuro, bem perigoso, bem ruinzinho, que se chama planeta Terra. Ele precisava vir aqui? Não. Ele veio aqui por quê? Pelo amor. Ele veio aqui para resgatar um monte de ovelhas perdidas que caminhavam por esses vales aqui, correndo risco. Ele veio aqui para nos resgatar, para nos possibilitar retornar para a segurança do alto. E ele tem sucesso sempre, porque ele conhece muito bem o Pai. Agora, eu queria agora chamar a atenção para um ponto muito importante. Porque aqui ele está dizendo, Jesus está fazendo uma afirmação. E é muito importante a gente entender que todas as vezes que vocês veem o Haroldo, esse aqui é uma tradução do Haroldo Dutra, né? O Haroldo Dutra, ele traduz amém vos digo, que nas outras tradições normalmente é em verdade vos digo, né? E o Haroldo Dutra nos chama a atenção para uma coisa. Todas as vezes que Jesus fala, amém vos digo, prestem atenção. Porque quando ele fala isso, ele está dizendo uma verdade de Deus. Ele está dizendo algo que vem diretamente de Deus para nós. E aqui ele está afirmando que não é da vontade do vosso Pai que nenhuma se perca. Eu queria chamar a atenção por uma palavrinha que está ali. Nenhuma. O que nenhuma significa? Se ele fala que nenhuma ovelha se perca, ele está dizendo que todas as ovelhas serão salvas. Todas as ovelhas serão salvas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aquele sujeito que assalta alguém para roubar o celular e a pessoa entrega o celular, não, toma, leva, pode, fica tranquilo, vai, pode ir, de boa, de boa. E esse sujeito pega o celular e dá um tiro na cabeça do sujeito. Pai de família, criança pequena em casa. Esse sujeito vai ser salvo? Vai. Sabe aquele que estrupa uma criança? Ele vai ser salvo? Vai. Sabe aquele corrupto que rouba a aposentadoria dos velhinhos lá no Brasil? Ele vai ser salvo? Vai. Todos vão ser salvos. Agora, pelo nosso entendimento, eles mereciam ser salvos? Não. Eu queria mais que eles se explodissem. Não é isso? Que eles sofram. Então, essa é o nosso parâmetro. Este é o nosso modo de enxergar. Mas não é o modo como Deus nos enxerga. Todos vão ser salvos. Todos vão ser salvos. E o problema não está no todos. O problema está nos salvos. Porque nós miramos a salvação pela nossa ótica. E nós temos que entender a salvação pela ótica do Cristo. E aí eu vou contar uma história que eu aprendi, que é a prática que o pastor fazia naquela época, com a ovelhinha que costumava se desgarrar. Eu vou voltar aqui, para a gente ter a imagem aqui. Deixa eu ver se eu... André, eu estou... Ah, não, eu peguei a... O pastor, quando ele pegava a ovelha que estava desgarrada, ele tinha uma técnica que ia fazer com que essa ovelha valorizasse o aprendizado. Alguém aqui já teve dor no nervo ciático? Já? Dói? Incomoda? Então, o que o pastor fazia? O pastor tinha uma faquinha bem afiada. Quando a ovelhinha desgarrava, ele ia lá, pegava ela, pegava a faquinha, pegava o nervo ciático da ovelhinha e dava um corte. Aquilo inflamava. Doía. Então a ovelhinha, quando ela ia caminhar, doía. Aí o que o pastor fazia? Pegava a ovelhinha e punha aqui em cima. Vocês já viram a imagem? Era isso aí. Porque eles cortavam o nervo ciático. Não profundo,
para inflamar. E aí a ovelhinha ficava dias e dias com dor, não caminhava e ficava aqui. Aí aliviava. Aquilo era uma sensação boa para a ovelhinha. Aí o pastor, pelo amor que ele tinha, ele ia lá, punha ela ali para comer, ela comia, punha de novo no ombro e caminhava com ela. Isso tinha 2 significados. Eu já falei para vocês que a ovelha não enxerga bem, mas ela tinha um olfato muito bom. Então a ovelhinha, ela se acostumava com o cheiro do pastor. E aquilo ficava na mente dela e ela associava uma coisa: o cheiro do pastor com segurança, com alívio da dor. E ali ela ficava até que cicatrizasse o corte que ele fez e ela não sentisse mais dor e pudesse caminhar. E aí o que a ovelhinha fazia? O que ela aprendia? Ela estava pastando, sentindo o cheiro do pastor. Quando ela desviava e não sentia o cheiro do pastor, na mesma hora, opa, eu vou sentir dor. Eu não estou sentindo o cheiro do pastor. E aí ela procurava ele, achava e corria para ficar juntinho dele. Nunca mais ela se desviava. Porque ela aprendeu que ficar longe do pastor significa sofrimento, significa dor. E é isso que é a mensagem que o Cristo está trazendo para nós. Quando o Pai diz, nenhuma, todas serão salvas, nenhuma, é que muitas vezes a salvação é o pastor pegar o canivete e ferir o nervo ciático. E este é o mecanismo. Por isso que a gente tem que entender, aquele que mata num assalto sem precisar, ele vai ser salvo? Vai. Mas, porém, vão cortar o nervo ciático dele. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque é um mecanismo para ele entender que ele não deve se afastar do pastor. Que se ele se afasta do pastor, vai doer. Vocês entendem? Isso é a salvação. E a gente não entende. Aí quando dói, o que a gente faz? Reclama. Fala que Deus esqueceu da gente. Ele, por amor, feriu o nosso nervo ciático e a gente ainda reclama. Para que a gente sinta o cheiro do pastor e que a gente, todas as vezes que estiver longe, a gente percebe, opa, eu tenho que voltar. Porque lá é seguro, lá é onde eu vou ter tranquilidade para poder caminhar a minha vida. Vocês entendem? Essas são as mensagens que Jesus procura transmitir para todos nós, para que nós possamos compreender a maneira como o Pai trabalha conosco. Porque não é do nosso jeito, é do jeito do Pai. Mas a gente ainda, na nossa ignorância, pelo pouco conhecimento que nós temos da forma como Deus opera, nós reclamamos, nós retardamos o processo de sermos felizes, de estarmos seguros no rebanho, de podermos caminhar junto com o Cristo na nossa evolução. E é muito importante que esses ensinamentos do Cristo fiquem gravados no nosso coração, para que o Cristo deixe o canivete do lado. Que a gente não precisa passar pelo processo do sofrimento. Se nós nos mantermos unidos no rebanho, nós estamos seguros. Por quê? Porque quem é o nosso pastor, o nosso Mestre Jesus, conhece o caminho, conhece todos os perigos, conhece tudo aquilo que pode prejudicar a nossa caminhada. Mas pelo amor que ele tem, como eu expliquei para vocês, as diversas nuances do amor de Deus, ele é um amor que não aprisiona. Ele é um amor que não impede que nós experimentemos as coisas, mas ele fica vigilante. Eu tenho certeza que eu vou usar a minha amiga Tânia aqui, que eu sempre usei ela como exemplo, eu gosto, né? A Tânia, um pouquinho antes aqui, ela estava mostrando um filmezinho da netinha dela. E a netinha dela está começando a dar as primeiras caminhadas, né? Agora, pergunta se a Tânia não filmou de pertinho. Filmou de pertinho, por quê? Se a netinha desse uma... já estava ali para socorrer. E Jesus é assim conosco. Ele permite que nós caminhemos. Ele não nos impede de corrermos risco, mas ele está ali por perto. Qualquer coisa, eu estou aqui. Por quê? E ele nos busca, assim como o Pai nos busca. E ele nos socorre. E ele nos conhece pelo nome, assim como o Pai nos conhece pelo nome. Então nós temos que procurar facilitar o trabalho do Cristo. Nós temos que procurar sermos inteligentes. E sempre, sempre
procurarmos sentir o perfume do amor do Cristo. Porque tenho a certeza, Ele nos envolve sempre. E se todas as vezes nós percebemos que o perfume do amor do Cristo está mais fraquinho, fiquemos espertos. Porque não é Ele que está se distanciando de nós. Somos nós que estamos nos distanciando dele. E a partir do momento em que eu me distancio dele, eu vou automaticamente lembrar meu nervo ciático. Porque é consequência de se afastar dele, de correr perigos que não são necessários, que não são úteis e que não faz bem para mim. E que eu possa sempre recordar disso daqui para corrigir o meu rumo. Porque tudo está gravado aqui. Jesus não veio nos falar nada de novo. Todo o Evangelho do Cristo é coisa que já está gravada aqui. Mas como eu falei para vocês, a ovelhinha é muito distraída. E nós somos as ovelhinhas do Cristo. Nós somos muito distraídos. E nós esquecemos de dar atenção à nossa consciência, onde já estão ali todas as regras para que eu possa caminhar seguro rumo ao alto com Jesus. Então que possamos ser menos distraídos, mais atentos à nossa consciência e mais conscientes de que todos serão salvos. Todos nós aqui seremos salvos. Mas infelizmente, pelas opções, pelas nossas escolhas, muitos serão salvos através do corte no nervo ciático. Eu espero que aqueles que já tiveram problema com o nervo ciático, eu já tive, fiquem espertos. Porque dói. Dói. E é uma dor que não é necessária. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. Para mim foi muito. E que possamos todos caminhar neste rebanho com o nosso Divino Mestre Jesus. Um bom domingo a todos.